Vamos entrar na palavra de Deus essa noite. Romanos 10:17, meu pastor, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não é só a fé do incrédulo, a fé da igreja também. Romanos, não, apenas precisei um versículo referente à fé, Romanos 10:17. Mas o texto lido aqui que eu vou ler, meus irmãos, é João, capítulo de número 5. A fé do cristão é produzida pela palavra de Deus, é mantida pela palavra de Deus, é acrescida pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do Senhor. Se essa noite o ponteiro da tua fé está lá embaixo, eu costumo dizer, Francisco, tem dias que chegamos no culto, parece que tem um piano sobre as costas. Jesus em Mateus 11:28, ele não chama só os cansados, ele chama também os oprimidos, ele chama também os sobrecarregados. Sobrecarregado é além de estar cansado. Tem dias que estamos simplesmente cansados pelas adversidades diárias e corriqueiras do nosso dia a dia, mas tem dias que estamos sobrecarregados, e tem dias que estamos de arrasto. Mas essa noite Jesus não chama apenas os cansados, ele chama os oprimidos, porque ele diz: eu te aliviarei. Não é o pastor que vai te aliviar, não é o pregador que vai te aliviar, não é o cantor que vai te aliviar, é Jesus que te alivia hoje e refrigera a tua alma. João capítulo 5, meus irmãos. Diz assim o texto sagrado: depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado ou porta das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica Betesda, ou em hebreu, o qual tem 5 alpendres ou colunas. Nestes alpendres jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água, pois um anjo, um mensageiro de Deus, descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim na minha frente. Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente, instantaneamente, na mesma hora, de imediato, o homem ficou são. E tomou o seu leito e andou. E aquele dia era o Shabat, diz a minha Bíblia, o dia de sábado. Glória a Deus, meus queridos irmãos. Podemos assentar, vamos meditar um pouco aqui nessa palavra, nessa porção da Bíblia Sagrada. E tal como, meus queridos irmãos, o corpo físico, o pastor, precisa de alimento e sem alimento não se mantém de pé, assim também o corpo espiritual do crente, do servo de Deus, irmão Francisco, precisa ser alimentado para que venhamos nos manter de pé neste caminho estreito, aonde a porta também é estreita, mas o fim será o céu de luz, o céu de glória, o encontro pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, sempre digo, antes de iniciar a mensagem, Deus nunca fala o que queremos ouvir, Deus sempre fala o que nós precisamos ouvir. O porquê Deus não fala o que queremos ouvir? É óbvio, porque Deus não é fantoche de homens, Deus não é marionete de homens, Deus é soberano. E ele diz no livro do profeta Isaías que os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, e os seus pensamentos também são mais altos do que os nossos pensamentos. Deus é um ser onisciente, que conhece o passado, o presente e o futuro. Então, portanto, ninguém é melhor que Deus, este ser onisciente, este ser que tudo sonda e tudo conhece e tudo sabe, para saber a necessidade da minha alma, para saber a necessidade da sua alma. E eu estou convicto e certo nessa noite de que Ele não apenas sabe a necessidade da minha e da tua alma, como também Ele tem a sua
solução para os problemas da minha e da tua alma. A Bíblia diz no livro do Êxodo, capítulo 3, quando o Senhor se manifesta em uma teofania do meio da sarça, que ardia em fogo e não se consumia, Deus brada a Moisés, grita a Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. O Senhor, na continuidade do seu diálogo, vai dizer a Moisés: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, por causa dos seus exaustores. E Deus não para por aí, irmão Francisco. Ele não apenas diz que tem visto a aflição do seu povo que está no Egito, por causa dos seus exaustores, mas ele segue dizendo: eu desci para livrar o meu povo e dar o livramento ao meu povo. Portanto, Deus não apenas sabe a tua necessidade, como também Ele tem a solução e é poderoso para suprir a nossa necessidade. É o que o pastor Pedro diz em 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. A Bíblia diz que nós sabemos que o Senhor Jesus, irmão Francisco, na sua curta trajetória ministerial de 3 anos e meio, isto é, 3 anos e 6 meses, eu sempre gosto de enfatizar isso. Quando o menino Jesus nasceu, os magos levaram dádivas, presentes ao menino Jesus e ofertaram a ele. E dentre os presentes que eles ofertaram ao menino Jesus estava o incenso, estava o ouro e estava a mirra. E esses 3 presentes que os magos do Oriente ofertaram ao menino Jesus, ou seja, o ouro, o incenso e a mirra, dentro do mundo espiritual, tinham uma significação muito importante e apontavam para o ministério terreno daquele menino que ali estava. O ouro apontava ou significava que o ministério terreno daquela criança, do menino Jesus, seria marcado por glória, seria marcado por realeza. A mirra indicava que o ministério terreno daquele menino que ali estava seria marcado pelo sofrimento, e o incenso indicava que o ministério terreno daquele menino seria marcado pela oração. Quando nós olhamos as páginas da Bíblia, você vai ver que o ministério terreno de Cristo foi um ministério totalmente glorioso. A Bíblia diz no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 61 do seu livro, Deus toma a boca do profeta e ele profetiza dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, ele me enviou a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Lá está Jesus no Evangelho de Mateus, entra na sinagoga e lhe dá um livro para ler, e ele abre exatamente na escritura de Isaías 61, confirmando a unção do Espírito Santo sobre o seu ministério terreno. E a Bíblia diz então que o ministério terreno de Cristo foi um ministério totalmente glorioso. A Bíblia diz que ele pegou 5 pães, 2 peixes, multiplicou e alimentou numerosa multidão, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e de peixes. A Bíblia nos diz que Jesus, certa feita, ele tirou moeda da boca do peixe e ele disse: dei a César o que é de César, dei a Deus o que é de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, na 4ª vigília da noite, as vigílias se dividiam assim: das 18 às 21 era a primeira vigília, das 21 às 0 hora a segunda, a terceira vigília das 0 hora às 3 da manhã. Sabe que hora era a 4ª vigília? Entre 3 e 6 da manhã, alta madrugada, irmão Francisco. Lá estão os discípulos em mar alto, encoberto de trevas, apavorado, os ventos açoitando a embarcação, e eles dizendo: vamos morrer, vamos perecer, vamos sucumbir, é o fim da linha. Mas a Bíblia diz que Jesus desafia a lei da gravidade, ele transforma o mar em tapete, 3 horas da manhã, e ele vai andando por cima das águas, e ele repreende os ventos. Talvez quando aqui o diabo está dizendo: é o fim da tua família, é o fim do teu filho, é o fim do teu casamento, é o fim do teu ministério. Mas Jesus está dizendo essa noite: não é nada, eu estou indo ao teu encontro, eu estou indo à tua direção hoje, eu estou indo ao teu encontro. Ministério totalmente glorioso, pastor Cadu, marcado pelo ouro, marcado por glória. Aleluia! Lá me vindo Lucas 7:11, uma mãe chorando, desesperada,
já tinha perdido seu esposo, seu marido. A tão conhecida viúva de Naim vem chorando o cortejo, e ela está saindo da cidade de Naim, indo ao cemitério para sepultar o seu único filho. E a Bíblia diz que do outro lado Jesus vinha vindo, o príncipe da vida, e agora ela encontra-se tete a tete com Cristo. E Jesus, ao ver chorar, ele libera uma palavra dizendo: ei mulher, não chores. Quem lê esse texto pensa que Jesus estava sendo indelicado, Jesus estava sendo insensível, mas como não chorar uma mãe que acabou de perder seu filho, está com o filho morto dentro do esquife? E meu querido, quando Jesus diz a ela: não chores, ele não estava ignorando a dor dela, ele não estava sendo insensível, ele não estava sendo deselegante, ele estava, em outras palavras, dizendo: ei mulher, não chores, sabe por quê? Hoje é o dia da tua vitória. Eu sou maior do que a morte que tragou a vida do teu filho. Eu trago esperança aonde não há uma gota de esperança. Jesus não era músico como alguns dizem, né? Tocou o esquife, não. Jesus tocou o caixão. E Jesus, com voz de autoridade, ele bradou e disse: ei menino, levanta-te desse esquife, levanta-te desse caixão. Ezequiel 37, um profeta no meio do vale, Deus interroga ele dizendo: ei Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel responde de forma inteligente: Senhor Jeová, tu o sabes. As palavras eles estão dizendo: pastor, da vida é contigo, não é comigo. Que ele soprou o fôlego de vida no boneco de barro em Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Soprou nas suas areias o fôlego de vida, e o homem foi feito homem vivente. Gênesis 3:19, do suor do teu rosto comerás o teu pé, o teu pão até que voltes à terra, porque delas fosse tirado, és pó e em pó te tornarás. Eclesiastes 12:7, e o pó volte ao pó como era, o espírito volte a Deus que o deu. E Deus diz: eu faço descer a sepultura, eu faço subir dela. Ezequias foi condenado à morte, mas ele disse: eu te acrescento 15 anos a mais de vida. Ministério totalmente glorioso. Ninguém nunca vai pregar como ele, ninguém nunca vai ensinar como ele. Jesus Cristo, o maior homem da história, o maior homem que já pisou a planta dos seus pés em solo terreno. Em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, está descrito vários nomes, né? Pela fé alguns apagaram a fúria do fogo, referência a Sadraque, Mesaque e Abednego, como saíram do fogo ileso e preservado pelo poder de Deus. Pela fé Abraão saiu sem ver a terra para onde ia, e tanto os outros, até a meretriz Raabe foi mencionada na galeria dos heróis da fé. Mas eu quero dizer-lhes aqui esta noite que o maior homem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio à terra, morreu, é verdade, mas ao terceiro dia, diz a Bíblia, que ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, que ressuscitou o homem Jesus dentre os mortos. Está 4 dias morto já, e adiantado estado de putrefação, decomposição. Jesus disse: ei, eu já te disse, mulher, se tu creres, verás. Está bem claro essa questão, uma condição, né? Que para ver a glória de Deus tem que ver. É necessário que aquele que de Deus se aproxime com fé, com crendo. Sem fé é impossível. O centurião de Cafarnaum, o que foi que ele disse? Não sou digno que vá debaixo do meu telhado, mas eu tenho certeza de uma coisa: se tu disseres apenas uma palavra, eu tenho certeza que o meu Criador ele vai ficar do lado. Se uma palavra se eu falar. Pedro disse: não pescamos nada a noite toda. Mas ele disse: não é sobre a tua palavra, é sobre a tua palavra. Sobre é por cima, sobre é embaixo. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede.
eu sei que eu posso lançar a rede de novo. E Jesus diz: vai lá e lança, sou eu que estou ordenando. E ele, com fé na palavra de Jesus, diz: se tu está ordenando, tu não vai me botar numa furada. Se tu está ordenando, tu não vai me envergonhar jamais. Se tu está ordenando, é certo que o milagre vai acontecer. Se tu está dizendo para jogar, eu vou jogar. Ele lança a rede do mesmo lado aonde pescaram a noite toda e não haviam apanhado um peixe. Quando ele lança, as redes voltam se rompendo, se arrebentando, se estourando de tanto peixe que eles apanharam. Sabe por quê? Resultado de depositar a sua fé na palavra de Jesus. Fica tranquilo que Deus está trabalhando aqui, né? Eu tenho aprendido uma coisa ao longo do meu ministério: se Deus quisesse 2 Apolo, ele tinha feito 2. Se Deus quisesse 2 Paulo, tinha feito 2. Deus tem 1 Paulo, 1 Apolo, 1 Timóteo, 1 Pedro. Deus tem um teólogo e filósofo que nem Paulo, mas ele tem um pescador que nem Pedro. E quem somos nós para questionar o agir de Deus? A forma que Deus trabalha, que Deus age. Quando Elias estava na caverna, ele não estava no vento forte, nem no terremoto, mas ele estava na voz mansa e serena, que dizia: o que fazes aí? Quando ele estava no templo, ele não estava no terremoto, não estava, não. Ele estava no balbuciar dos lábios daquela mulher, mas ele conhecia o coração dela. Ele disse: tu está embriagada, tu bebeu vinho, tu bebeu moço. E ela: não, Senhor, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Agora já no Pentecoste ele estava no vento. Já no Pentecoste ele estava na língua de fogo. Agora quando Elias está diante dos profetas de Baal, ele estava no fogo. Ele estava nublado. Tem pessoa que diz: para que gritar? Deus não é surdo. E eu digo uma coisa a essas pessoas: Deus também não sofre de enxaqueca. Não posso surtar. Não é verdade? Bartimeu fez o quê? Bradou. O que é bradar? Clamar. Gritar. Jesus! Eu não disse que Davi, não estou te criticando, eu só estou te explicando que Deus age de diversas formas. Eu não disse que Davi tem misericórdia de mim. Não, tá bom. Quem está passando? Jesus. Dono do milagre. Aquele que pode me tirar daqui da estrada de Jericó. Meu Deus! Aquele que pode me tirar da posição da Jesus! Aquele que pode me tirar desse lugar e eu parar de comer a poeira dessa estrada e sofrer desprezo daqueles a quem eu peço uma esmola. Meu Deus! Ei, Jesus! Filho de Davi! Tem misericórdia de mim! Sabe o que ele estava dizendo? Miseris, miséria, miserável. Córdia, cordes, coração, cardiologia. Aleluia! Em outras palavras, ele está dizendo: Jesus, filho de Davi, coloque esse miserável dentro do teu coração. E Lamentações diz: por que nós não somos consumidos? Por causa da misericórdia, né? Então quer dizer o quê? Porque Deus pega eu, miserável, e coloca dentro do coração dele. Porque Deus pegou você, miserável, e colocou dentro do coração dele. Por isso nós temos motivos de sobra para explodir em adoração aqui e encher essa casa de glorificação ao nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Efésios 2:8-9: sois salvos pela graça, não por merecimento, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus, diz a Bíblia. E se nós estamos aqui hoje, é porque a graça de Cristo alcançou a nossa vida. Glória a Deus! Ministério marcado por ouro. Agora a Bíblia diz que eles ofertaram, não vou me deter aqui, incenso. Apocalipse 8 diz que incenso representa as orações dos santos, como um cheiro suave sobre as narinas do Senhor. Então quer dizer que o ministério terreno desse foi marcado por oração, mas não vou me deter aqui. Mirra. A mirra fazia parte da composição, irmão Francisco, do trabalho do perfumista. Ônija, mirra, especiarias que faziam parte da composição
de um agradável perfume, mas o processo, a mirra tinha que ser esmagada, tinha que ser batida, tinha que ser massacrada, tinha que ser triturada. Mirra estava apontando que o ministério terreno de Jesus seria marcado pelo sofrimento. Isaías 53. O servo sofredor, ele sofreu, mas a Bíblia diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós somos sarados. Glória a Jesus. Aleluia. E aqui no capítulo 5 de João, Jesus na sua trajetória de milagre. Primeiro milagre realizado, água transformada em vinho. Caná da Galileia, capítulo 2 do Evangelho de João. Capítulo 3, Jesus é o evangelista, prega para Nicodemos, o rabino, o mestre, fala para ele, tem que nascer de novo, que significa nascer do alto, nascer de cima, que significa nascer do Espírito. Capítulo 4, Jesus Cristo, o grande missionário, passa pela cidade de Samaria, encontra a samaritana, conhecemos a história. Aleluia. Jesus Cristo ganha ela para Jesus, revelando e descortinando a sua vida. Aleluia. Ela se transforma numa poderosa missionária e já sai anunciando na cidade que tinha encontrado o Messias, o Salvador. Aleluia. As pessoas foram convencidas pela pregação dela. Mas depois, essas pessoas que ouviram a palavra, o testemunho de salvação da samaritana, eles mesmos foram até Jesus. Tiveram um encontro pessoal com Jesus. Jesus prega para eles. Eles pedem para Jesus ficar 2 dias em Samaria. Jesus fica 2 dias em Samaria. Depois dos 2 dias, Jesus vai embora e segue novamente para a Galileia. Enquanto ele está indo em direção à Galileia, um oficial se aproxima de Jesus. O filho dele estava quase morrendo em casa. E o oficial diz: Jesus, desce depressa até a minha casa em Cafarnaum. Meu filho está moribundo. Meu filho está à beira da morte. Eu acho que de hoje ele não passa. Desce depressa, por favor. Me socorra. E a Bíblia diz que Jesus responde para ele: homem, o negócio é o seguinte, pode ficar tranquilo. O teu filho já está curado. O teu filho já está sarado. O teu filho já recebeu o livramento. Glória a Deus. Aquele oficial, Glória a Deus. crê na palavra que Jesus disse que o filho já estava curado. E ele está voltando para casa. Quando ele está descendo em direção a Cafarnaum, da Galileia para Cafarnaum, os servos dele que trabalhavam para ele vêm correndo procurando ele e encontram aquele oficial no caminho, não Francisco. E o oficial pergunta para eles: escuta, como é que está meu filho? E eles disseram: olha, o teu filho está bem. O teu filho está curado. O teu filho não tem mais nada. O teu filho está completamente restaurado, foi livrado da morte. E daí o oficial perguntou, interrogou os seus servos e disse: me diga uma coisa, a que hora aconteceu isso? Que hora foi que ele melhorou e foi curado? Eles disseram: tal hora. Aí ele constatou que foi na mesma hora que Jesus proferiu a sua palavra e disse: teu filho está curado. Teu filho está curado. Hoje Jesus está dizendo: mãe, teu filho está sendo livre hoje. Teu filho está sendo liberto. Tua filha hoje está tendo um encontro com Jesus. Creia. Glória a Deus. Herodes tinha prendido a Pedro: vou decapitar, vou arrancar a cabeça dele. O diabo talvez está dizendo: teu filho está nas minhas mãos, olha o que eu faço com ele. Tua filha está nas minhas mãos, olha o que eu faço com ela. Tem massacrado nos vícios, tem massacrado na drogadição, na prostituição, na criminalidade, na marginalidade. Agora eu vou pregar o teu filho, vou decapitar ele, vou arrancar a cabeça dele. Mas Jesus Cristo está vendo, mãe, pai, que você está de joelho, que
você está orando, está intercedendo, está chorando, Jesus está dizendo que no lugar da morte haverá vida, no lugar do pranto haverá riso. Hoje Jesus está enviando um anjo lá na tua casa, livrando o teu filho da morte, livrando o teu filho das garras do diabo. Eu dou glória a Deus, irmão Francisco, pastor Cadu, porque eu percebo que aqui é uma igreja que gosta da palavra. Aqui é uma igreja que gosta da Bíblia, sabe? Sabe por que tem igreja que o diabo às vezes facilmente? Sabe por quê? Que tem cristãos que o diabo às vezes com facilidade. Sabe por quê? Porque eles rejeitam a palavra de Deus. Saul disse: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E ele disse: eu vou te falar, sabe por que tu é forte? Porque a palavra de Deus permanece. E pela palavra que você recebeu, deu crédito e guardou, vocês têm vencido o maligno. O diabo, o adversário hoje está sendo vencido no poder da palavra de Deus. Ele está sendo vencido hoje. Glória a Deus. Eu gosto muito daquele versículo que diz assim, ó. A gente sempre diz assim, irmão Francisco: resistiu ao diabo, resistiu ao diabo. Mas o que diz antes disso? Sujeitai-vos a quem? Então, para mim resistir o diabo, para eu ter força e capacidade de botar o diabo para correr, eu tenho que me sujeitar a Deus. Porque o homem só é forte em Deus. Jesus disse o quê? Tu expulsarás o demônio? O que foi que ele disse? Em meu nome. Meu nome na frente. Aí o demônio obedece. O meu nome na frente. Aí ele se dobra. O meu nome na frente. Aí ele obedece. O meu nome na frente. Aí ele se curva. A Bíblia diz que o diabo é como? Ele é como o quê, irmão Francisco? A Bíblia compara com qual animal? Leão, pastor. E Jesus é o quê? Jesus é o quê? O leão. Olha a diferença. O diabo é como o leão. Jesus é o leão. Viu a diferença? A Bíblia diz que tem um valente, não é verdade? Que está dominando a casa, dizendo aqui quem manda sou eu. Meu Jesus. Esse aqui eu levo para as drogas a hora que eu quero. É, Deus. Esse aqui é meu cavalo, meu instrumento, minha ferramenta. Eu faço o que eu quero com ele, com ela. No vício, na droga, na prostituição, no alcoolismo, na bebida. Mas a Bíblia diz que ele está ali, é o valente. Mas há um que é mais valente do que ele, diz a Bíblia, que chega, amarra ele, ele não pode fazer mais nada. Sabe quem é o mais valente? Jesus que venceu ele lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário hoje. Tu vai sair daqui curado. Eu já vi cego enxergar pregando a Bíblia Sagrada. Eu vi cego enxergar, para a glória de Deus. Glória a Deus. Fui pregar uma vez, o Francisco lembra do culto da segunda-feira na São José? Irmã Jacira, cerca de 66, 67 anos, uma senhora de idade. Toda segunda-feira, consagração. Ela chegava às 8 horas da manhã na igreja, aquela senhora de idade. Sozinha abria a igreja e ia para oração. Depois das 3 emendava o culto da tarde da vitória, 15 horas. E depois da tarde da vitória encerrava 5h30. Nós já íamos para o Pantanal, Francisco lembra? O culto era no Areião, chão batido. A poeira subia, a glória descia, Deus se manifestava de forma forte e gloriosa. Pantanal lotava assim, culto ao livre, faltava banco. Aleluia. Deus da glória. E sabe como é que Deus levou essa serva de Deus? Jacira assumiu o culto, teve a oportunidade de ler a palavra introdutória, e ela abriu Isaías capítulo 60 e ela começou a ler: levanta-te, resplandece. Glória a Deus. Quando ela foi dizer assim, ó, porque já vem a tua luz, Glória a Deus. ela caiu com o rosto de frente e Deus levou a honra. Jesus tem vindo individualmente muito nos seus santos. Ele pode vir para mim hoje, pode vir para você. Por isso te acorda, te desperta. Aleluia, Jesus. Aleluia. Te desperta, te acorda, descruza os teus braços. Oh Deus. Aleluia. Foi no culto dessa
ela disse, hoje você vai pregar. Eu disse, mas Jacira, é capaz. Eu era mais novo, tinha 15 anos quando comecei a pregar. Eu disse, tem certeza? E ela disse, é sério, você que vai pregar hoje. Eu falei, amém. E eu dava uma palavra engatilhada, irmão Francisco, em Lucas 18:35, pastor, vou pregar o cego Bartimeu. Que a gente quer ir com a palavra que a gente já conhece, né? Não é verdade? Que a gente já domina, né? Eu nunca mais esqueço o saudoso pastor Luiz Antônio que disse, nós temos que nos cuidar para não cair nesse engano. Porque o dom Deus dá, Deus não tira. Não é verdade? Se Deus me ensinou a pregar, eu vou chegar e vou pregar. Você vai chegar e vai pregar, vai chegar e vai cantar. Mas não temos que cair no comodismo assim, ó. Eu conheço, eu abro qualquer palavra e vou pregar. Eu domino a técnica da pregação, do louvor. Nós não podemos cair nessa acomodação. Nós temos sempre que pensar, um novo culto que eu vou pregar. Eu preciso me humilhar. Eu preciso me prostrar. Eu preciso descer a casa do Lord. Eu tenho que pregar não o que eu quero. Eu tenho que pregar o que Ele quer que seja pregado. Eu tenho que ter compromisso e responsabilidade. Ei, moço, eu tive um sonho que o templo estava desmoronando. De repente começou a ecoar aquele versículo. Muitos me tiraram daquele dia. Eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome, eu profetizei no teu nome. E eu vou dizer abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Eu me acordei com um templo ruindo, os irmãos apavorados. Jesus está vindo, está vindo, está vindo. E eu perguntei, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Ele disse, eu quero que tu tema cada vez mais meu nome. Não prega por fama, não prega por status, não prega por pregar, porque o dom não irá te salvar. Deus maravilhoso. Oh, Senhor, Deus. Glória a Deus. E abri Lucas 8:35 e comecei a pregar o que Deus mandou. É porque uma senhora que estava lá no último banco. Esse lugar aqui é santo e sagrado, viu? Aleluia. A presença que estava na sarça está aqui essa noite. Uma senhora veio correndo na frente. E a gente perguntou para ela o que foi que houve. O que aconteceu? Veio pulando que nem o coxo na porta famosa. Veio pulando, né? Para quem disse que não pode pular, tem referência bíblica. O coxo entrou pulando no tempo, saltando, louvando, glorificando, bendizendo a Deus. E ela veio pulando na frente e ela disse, moço, eu entrei aqui completamente cega. Faziam tantos anos que eu não enxergava, mas no momento que a poderosa palavra de Deus era pregada, os meus olhos foram abertos. Ei, meu irmão, ela disse, eu estou curada, eu estou curada. A palavra não volta vazia. Eu afirmo-lhes essa noite que você vai perceber uma diferença na sua vida. O oficial, ele disse, olha, foi curado da hora. E ele disse, foi nessa hora que eu botei fé na palavra de Jesus. Aleluia. Curou o oficial, agora Jesus em João 5 deixa de ir a uma festa que estava acontecendo entre os judeus. Nós sabemos a festa específica que estava acontecendo. O judeu é um povo muito festivo, comemorativo. Existia a festa do Pentecoste, festa da Lua Nova, a festa das cabanas, diversas festas, e estava acontecendo uma delas. Mas Jesus não quis ir a essa festa. Ele deixou de ir a essa festa, de estar entre os mestres, os rabinos de Israel, os eminentes de Israel, para ir saber onde? Em um tanque. Deixou uma festa entre os rabinos para ir. O verdadeiro homem de Deus é aquele que prioriza primeiramente a presença de Deus, que coloca em primeiro lugar a obra, o reino de Deus, a sua justiça e o mais o Senhor acrescenta. Jesus sobe lá, viu um tanque. Em hebraico se chama Betesda, tinha 5 alpendres, era sustentado por 5 colunas. E a Bíblia diz que ao redor daquelas colunas havia multidões de pessoas, de enfermos, de coxos, de cegos, de paralíticos. Muitas são as necessidades. Cada um tem um problema aqui nessa noite. Se eu perguntar quem não tem problema, levante a mão. Obviamente ninguém vai manifestar a mão para cima, porque todos temos problemas, todos passamos por dificuldades. A Bíblia diz, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Aleluia. Eles estavam ali.
aguardando, a Bíblia diz, o movimento do anjo.